Saudação a todos, estamos retornando para mais um vídeo onde vamos estar abordando o TVNAM. TVNAM é uma técnica que nos permite de forma muito simples calcularmos a corrente em um braço. Ao contrário das outras técnicas, TVNAM só nos permite calcular a corrente em um braço de cada vez. A técnica consiste em nós retirarmos o braço a ser estudado e transformarmos o restante do circuito em uma fonte de tensão. Vamos tentar entender o que TVNAM nos diz. Eu tenho nosso circuito original, que veio desde o nosso estudo em Maxwell. Temos o nosso resumo e eu coloquei aqui embaixo para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Muito bem. Segundo o TVNAM, eu vou tirar o braço em estudo, vou começar com o meu braço central, vou extrair essa resistência que faz parte desse braço e vou transformar o restante em uma fonte de tensão. Como é que isso vai acontecer? Na verdade, eu vou pegar o restante do meu circuito e transformarmos em um gerador de TVNAM. Então, é um gerador de tensão. E em série com esse gerador de tensão de TVNAM, eu vou achar uma resistência de TVNAM. Isso aqui, na realidade, é o meu gerador de TVNAM. E aqui eu vou colocar o braço que eu extraí. No nosso caso aqui, estou com o braço central, a minha resistência de 3 ohms. Então, na realidade, o processo consiste em acharmos a nossa resistência de TVNAM, acharmos o nosso gerador de TVNAM e colocarmos o braço que foi tirado para que possamos fazer o nosso estudo. Vamos ver como é que nós calculamos a resistência de TVNAM. A primeira coisa que eu faço é extrair a minha resistência. E no lugar onde está essa resistência, eu vou colocar aqui um ohmímetro para que eu possa descobrir qual é o valor ômico do meu circuito. Observe que o 3 não vai fazer parte dessa resistência equivalente. Para fazer isso, lógico, eu tenho que tirar as minhas fontes de tensão. Eu não posso ter nenhuma fonte externa. Ao fazer isso, na realidade, eu estou com um circuito em paralelo, onde eu tenho o meu ponto A, de onde vai sair o meu ohmímetro, e um ponto B. Eu tenho uma resistência de 6 ohms e tenho uma resistência de 8 ohms. Qual é o valor a ser lido pelo meu ohmímetro? Como elas estão em paralelo, eu vou ter 6 vezes 8 sobre 6 mais 8. Isso aqui vai dar 3,43 ohms. Já achei a minha resistência de TVNAM. Praticamente, eu tenho que encontrar agora só o meu gerador de TVNAM. Vamos ver como eu vou fazer isso. Retornando, eu apaguei o quadro para que nós pudéssemos fazer os nossos cálculos, extrair a minha resistência central e agora vamos calcular o nosso gerador de TVNAM. Muito bem. Para que eu calcule o gerador de TVNAM, primeiro se faz necessário que eu calcule a corrente que circula entre A fechando o meu anel, A retornando novamente a A. Qual é a corrente que circula nesta malha, o anel? Se eu parar para pensar, eu saio do negativo, entro no positivo, negativo, entro no positivo. A nível de geradores, essas tensões estão sendo somadas. Então, eu posso dizer que se eu quiser calcular a corrente será igual a tensão equivale a 40
divididos por, como isso aqui é um circuito série, eu vou estar 8 em série com 6. Vou estar com 14 ohms. Eu posso dizer que a minha corrente vai dar 2,85 amperes. Muito bem. De posse disso, fica fácil agora saber qual é a tensão que eu tenho em AB. Lembrando-se que, muito embora eu vá fazer o cálculo para esse braço à minha direita e o cálculo à minha esquerda, como os dois braços estão em paralelo, a mesma tensão encontrada aqui terá que ser a mesma tensão encontrada no meu braço da esquerda. Então, vamos fazer. A primeira coisa que eu faço, antes de iniciar, é polarizar as minhas resistências. Como é que eu faço isso? Eu pego a maior fonte, no nosso caso é 25, ignoro essa linha de 15 e começo. Olha, 25, negativo. Então aqui é negativo, aqui é positivo. A corrente vai sempre do negativo para o positivo. Se a corrente está entrando aqui e está saindo embaixo, é porque aqui é negativo e aqui é positivo. Aí eu fechei meu circuito. Agora, vou manter os sinais da minha fonte, não tem como eu alterar. Isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Vamos trabalhar agora os nossos valores. Ó. Qual é a tensão provocada, qual é a queda de tensão provocada por essa resistência de 8 ohms? Eu sei que a tensão é a resistência vezes a corrente. Valor da resistência, 8. Valor da minha corrente, 2,85 vezes 2,85. A minha tensão vai dar 22,8 volts. Por aqui, eu já posso saber qual é a tensão no terminal AB. Como é que eu faço isso? Sair de A para B. Quero saber qual é a tensão aplicada aqui. Muito bem. Estou entrando no positivo da fonte, mais 22,8. Estou entrando no negativo da fonte, menos 25 volts. Então, eu posso dizer que a minha tensão VAB, vai ser igual a 2,2 volts. E, na realidade, é o meu próprio gerador determinante. Eu posso dizer que VAB é igual ao meu gerador determinante. Muito bem. Eu poderia fazer a mesma coisa para esse braço. Eu tenho que encontrar o mesmo valor, 2,2. Vamos fazer apenas para efeito de exercício. Eu quero saber, primeiro, qual é a queda de tensão dada naquele resistor de 6 ohms. Então, eu coloco a tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente. A minha resistência vale 6. A minha corrente vale 2,85. 2,85. Isso aqui vai dar 17,1 volts. Vamos fazer agora, ó, a queda de tensão por aqui. O que eu tenho? Estou entrando no negativo. Então, eu tenho negativo 17,1. 17,1. Eu estou calculando a minha tensão VAB. Ela é igual a menos 17,1. Estou entrando aqui no positivo. 15 mais 15. A minha tensão VAB vai ser igual a menos 2,1.
essa diferença de ter encontrado 2,2 o VAB do lado da direita e 2,1 foi por motivo de arredondamento. Lembrando também que aqui o maior sinal é 25. Então eu posso dizer que VAB é igual a menos 2,2. Dizendo que a parte de cima, o meu A é negativo e o meu B é positivo. Sendo assim, o meu gerador de TV lá em cima é negativo e embaixo é positivo. Observe, ó, que a maior tensão era 25, aqui. Ó. Então aqui é negativo. Daqui da mesma forma, ó, a maior tensão é 17,1, aqui embaixo é 15. Eu posso garantir que o ponto A é negativo e o ponto B é positivo. E quanto vale meu gerador? Vou trabalhar com 2,2 volts. Retornando, agora ficou fácil, é só nós aplicarmos Thevenin. Thevenin nos diz que para que eu calcule a corrente em um braço, na realidade eu vou pegar o meu gerador de Thevenin dividido. Nesse nosso caso aqui, como o nosso braço só tem uma resistência, vai ser a tensão dividida pela resistência. Só que essas duas resistências, elas estão em série. Então, eu vou somar a resistência de Thevenin mais a resistência do meu braço. Eu vou ter 2,2 sobre 3,43 com 3, 6,43. Isso aqui vai dar 0,34 amperes. Agora vamos ver que corrente é essa. Pelo nosso circuito, a corrente circulada no centro é a corrente I3. Observe que a corrente ela vai do negativo para o positivo. Ela sai daqui, ó. A corrente está fazendo esse circuito. Significa dizer que em cima é negativo e embaixo é positivo. Então, a minha corrente, na realidade, ela sai do negativo para o positivo. Segue o meu fluxo de corrente. Então, a minha corrente está certa, ela está para baixo. Esse é o sentido da minha corrente. E o valor dela, 0,34 no meu braço central. Lá dos nossos circuitos iniciais, que nós fizemos por quiche, max ou superposição, está aqui. A corrente, essa corrente é a corrente I3, e ela vale, corrente 3, 0,33. 0,34 foi por causa das nossas aproximações. Retornando, agora nós vamos trabalhar com o nosso braço da direita, formada pela resistência de 8 ohms e pela nossa fonte de 25 volts. Segundo Thevenin, eu vou extrair o braço na qual quero fazer o meu estudo e transformar o restante do meu circuito numa fonte de tensão, formado por um gerador de Thevenin e uma resistência de Thevenin. Vamos iniciar fazendo o nosso cálculo pela resistência de Thevenin. Como é que eu faço isso? No local onde foi subtraído o meu braço, eu vou colocar aqui um ohmímetro, para que eu possa saber qual é o valor da resistência equivalente. Lembrando-se que eu tenho que retirar a minha fonte externa para que eu possa fazê-lo. Quando eu faço isso, o meu circuito, a minha resistência de 6 ohms e 3 ohms, nesse momento estarão em paralelo. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho um circuito que eu tenho duas resistências, em que uma delas é 6 ohms e a outra 3 ohms. Eu tenho aqui o meu ponto A, tenho uma resistência, um instrumento que vai fazer a leitura dessa resistência, e o meu ponto B. Como essas resistências elas estão em paralelo, eu vou fazer o produto dessas resistências pela soma dessas resistências. Isso aqui vai dar 18 dividido por 9, que vai ser igual a 2 ohms. Então, já iniciei o cálculo
do meu gerador de TVLAN. A minha resistência de TVLAN vale 2 ohms. O que eu tenho que fazer agora é calcular o meu gerador de TVLAN. Retornando, já temos lá o meu resistor de 2 ohms, agora eu tenho que calcular o meu gerador de TVLAN. Já está preparado para que nós possamos calcular. A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual a corrente desse meu circuito. Antes disso, vamos fazer a nossa polarização. Eu só tenho uma fonte, essa fonte é uma fonte de 15 volts, polarizando por ela negativo, positivo, negativo, positivo. Lembrando que as fontes eu não posso polarizar, eu mantenho a mesma polarização. Agora eu já sei, já posso calcular a corrente nesse circuito. Como eu tenho uma fonte, 15, divididos por 6, o circuito está sendo somado, 3 mais 6. Isso aqui vai dar 9. Eu posso dizer que a minha corrente aqui vai dar 1,67 amperes. Aqui é a minha corrente. Basta que eu faça agora a tensão em cima da minha resistência de 3 ohms. A tensão é a resistência vezes a corrente. A minha resistência é 3, a minha corrente é 1,67, dá 5 volts. Aqui 5 volts é a tensão. Ora, se eu tenho a tensão VAB 5 volts, tensão VAB é igual ao gerador de TVLAN, que é igual a 5 volts. Vamos fazer a parte de cá só para efeito de exercício. Qual é a tensão que eu tenho aqui? Tensão vai ser a resistência vezes a corrente. A minha resistência, 6 vezes a minha corrente, 1,67. Isso aqui vai dar 10 volts. 10 volts. Então, ó, saí de A, entrei no negativo. Então, eu posso dizer que VAB vai ser igual a menos 10. Descendo, mais 15. Menos 10 com mais 15, isso aqui que vai dar VAB 5 volts. Então eu sei, ó, que como é maior 10, ó, positivo 10, a maior é 15. Se a maior é 15, positivo, eu posso dizer que meu gerador em cima é positivo e embaixo é negativo. A mesma coisa aqui, ó. Se eu polarizei aqui, ficou positivo e negativo, significa que essa minha fonte de 5 volts em cima é positivo e embaixo é negativo. E ela vale 5 volts. Agora eu posso já calcular a corrente que circula naquele braço. Basta que eu aplique o gerador de TVLAN associado ao meu braço. Retornando, a corrente que circula nesse meu circuito vai ser, eu posso dizer, ó, menos, mais, menos, mais. Então, nesse caso aqui, a minha tensão vai ser o gerador de TVLAN mais a minha fonte externa, divididos por resistência de TVLAN mais a minha resistência externa. Muito bem. Dentro do meio acadêmico, nós costumamos trazer esse valor de tensão para ser associado ao meu gerador de TVLAN. Na prática, no mundo científico, o que nós costumamos fazer? Nós fazemos o gerador de TVLAN e colocamos o nosso braço externamente. Por quê? Porque os nossos computadores trabalham assim. Na hora que nós vamos fazer o nosso cálculo, simplesmente pedimos ao computador que calcule o meu gerador
e associamos a ele o nosso braço externo. Por isso eu estou fazendo com o braço externo. Mas é muito comum se associar esse gerador externo e somarmos algebricamente ao nosso gerador de Thevenin. Aqui nós vamos ter a nossa corrente, menos, mais, é uma soma 5 mais 25. Então eu vou ter 5 mais 25 sobre resistência de Thevenin, 2, mais a minha resistência interna, que vai dar 10. Posso dizer que a minha corrente vai ser 30 dividido por 10, que vai ser igual a 3 amperes. Muito bem. Nesse braço aqui, ó, como aqui é negativo o fluxo corrente, a minha corrente está nesse sentido. Significa dizer que a corrente está passando por esse resistor de 8 ohms, ela está subindo, e esta corrente do resistor de 8 ohms é minha corrente I2. Então, I2 é igual a 3 amperes, o que bate com as nossas técnicas anteriores. Retornando, vamos trabalhar agora com o nosso braço da esquerda, que é o braço que tem a resistência de 6 ohms, 15 volts. Eu quero saber qual a corrente que passa do resistor de 6 ohms. A primeira coisa que eu faço é extrair, na realidade, o braço que eu vou trabalhar, deixei lá 6,15 e vou transformar o resto do circuito num gerador de Thevenin, ou seja, numa fonte de tensão. Como é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu faço é colocar aqui um ohmímetro, para que ele possa ler essa resistência, não esquecendo de tirar a minha fonte externa. Muito bem, quando eu fizer isso, eu vou ficar com um circuito em paralelo, em que eu tenho uma resistência de 3 ohms e uma resistência de 8 ohms. Tenho o meu ponto A, de onde está partindo o meu ohmímetro, chegando ao meu ponto B. Essas duas resistências, elas estão em paralelo, então eu posso dizer que a minha resistência de Thevenin, ela vai ser 3 vezes 8 sobre 3 mais 8. Isso aqui vai dar 24 sobre 11, 2,18 ohms. Já tenho a minha resistência de Thevenin, 2,18 ohms. Agora eu preciso calcular o meu gerador de Thevenin. O meu gerador de Thevenin, o que eu faço é voltar com o meu gerador e retirar a minha resistência ômica. Retornando, bom, já tenho a minha resistência de Thevenin, vamos calcular agora o nosso gerador de Thevenin. Mas antes eu preciso saber qual a corrente que circula nesse anel. A minha corrente vai ser igual à minha tensão, 25, dividido por 11. Isso aqui vai dizer, a minha corrente vai dar 2,27 amperes. Muito bem. Agora que eu tenho a corrente que circula nesse circuito, basta que eu saiba qual a tensão na resistência de 3 ohms. Tensão é a resistência vezes a corrente. A minha resistência ela vale 3, a minha corrente vale 2,27. Eu posso dizer que a minha tensão vai dar 6,81 volts. Como é que ficou minha polarização? A partir da minha fonte. Aqui é negativo, aqui é positivo. Aqui é negativo, aqui é positivo. As minhas fontes eu não posso polarizar, menos mais. Significa dizer que no meu gerador, em cima é negativo, embaixo é positivo. Em cima é negativo,
embaixo é positivo. A corrente circula do negativo para o positivo. Então, já sei que a minha corrente vai estar nesse sentido. A corrente que passa no resistor de 6 ohms é a minha corrente 1. Então, eu já sei que essa corrente daqui é a corrente I1. E o valor do meu gerador é 6,81. 6,81 volts. Muito bem. Agora que eu sei a corrente que passa no meu gerador, eu já posso calcular, na realidade, qual a corrente que passa na resistência de 6 ohms. Mas vamos, para efeito de exercício, calcular a minha tensão VAB por esse braço. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Resistência 8, a minha corrente dá 2,27. Isso aqui vai dar 18,16 ohms. Então, eu posso dizer que a minha tensão, 18,16 volts. Então, eu posso dizer que a minha tensão VAB vai ser, estou entrando no positivo, 18,16. Na fonte estou entrando no negativo, menos 25. A minha tensão VAB vai dar 6,84. 6,8 deu 6,81. Bom, isso aqui é a minha aproximação. 6,81, 6,84 volts em função da minha aproximação. De posse disso, eu posso tirar o valor do meu gerador, da minha corrente. A minha corrente 1 vai ser a tensão no gerador de Thevenin, menos. Eu estou somando essas fontes. Gerador de Thevenin mais a minha fonte externa, dividido pela resistência de Thevenin mais a minha resistência externa. Então, eu tenho o gerador externo e a minha resistência externa. Isso aqui vai dar gerador de Thevenin 6,81 mais 15 sobre resistência de Thevenin 2,18 mais 6. A minha corrente em 1 vai ser igual a 1521,81 sobre 8,18. 8,18. Isso aí vai dar 2,67. Vai ser 2,67 amperes. E 1. A nossa corrente 1 deu 2,67. Achamos 3 amperes para I2 e achamos 0,33 para I3. Fechamos o nosso circuito Thevenin. Terminamos o nosso 8º vídeo. No 9º vídeo vamos abordar Norton e no 10º vídeo Newman. Que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro.